Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Sejam muito bem-vindos. O canal que sempre traz para vocês palpites com qualidade, beleza galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 10 de abril, tá? Tivemos 38 palpites com 33 greens, isso mesmo, foram 33 greens de 38 palpites com 4 heads e um jogo foi adiado, beleza galera? E para os resultados dos jogos de hoje, tivemos 29 palpites com 14 greens até o momento, 7 heads e 8 jogos ainda irão acontecer, então acompanhem, beleza galera? A nossa planilha Caipora está com o link no topo dos comentários, salve no favoritos do seu navegador, beleza galera? E vamos analisar os jogos do dia 12 de abril, tá? E iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos nossos comentários, beleza galera? E também não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites todos os dias. Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Fala galera, vamos lá para as nossas análises então. Não consegui separar as partidas por horários, então me desculpem, o tempo é um pouco curto hoje. Mas eu separei o Al Arabi Doha contra o Al Sharjah Club. Separei essa partida na Super Cup do Qatar com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada para ambas as equipes e temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Al Arabi e o Sharjah tem 44%. Em séries, o Al Arabi vem sofrendo gols a 10 jogos e o Al Sharjah vem sofrendo gols a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sepahan contra o Nasad Mazandaran. Separei essa partida na Persian Gulf Pro League do Irã com o mercado de over 1,5 gols. O Sepahan tem 68% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nasad tem 28%. No histórico são 8 vitórias do Sepahan, 3 empates e 1 vitória do Nasad. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Sepahan não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, North-East United versus Odisha. Separa essa partida na Superliga da Índia com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Odisha, ele tem 41% jogando fora de casa, ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o North-East também tem. Verificando no histórico, são 5 vitórias do North-East, 5 empates e 10 vitórias do Odisha, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o North-East não empata 5 partidas e o Odisha não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Passeio Kenema versus Ramberiko Durumi. Separei essa partida na Premier League da Etiópia com casa para vencer. Fácil tem 70% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ramberiko tem 17%. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-0 do Fácil. E verificando em séries, o Fácil vem marcando gols a 8 jogos e o Ramberiko vem perdendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Fácil vem vencendo em casa a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória a casa, beleza? Próxima partida, o Wellington Phoenix contra o Melbourne Victory. Separei essa partida na A-League da Austrália com over 1,5 gols. O Wellington Phoenix ele deu uma oscilada e caiu para a segunda posição no campeonato. O Melbourne Victory jogando fora de casa tem 45% de probabilidade de vitória. Na forma recente temos 67% de aproveitamento para o Wellington Phoenix nos últimos 9 jogos e o Melbourne tem 56%. No histórico são 12 vitórias do Wellington, 13 empates e 26 do Melbourne. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Wellington vem sem empates a 5 jogos e o Melbourne vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Wellington Phoenix, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Austrália, eu separei o Adelaide United versus o MacArthur.
separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Adelaide tem 56% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O MacArthur também tem 39%. No histórico são 3 vitórias do Adelaide, um empate e 4 vitórias do MacArthur. A média de gols é de acima de 3 gols, e em séries o Adelaide vem vencendo 3 partidas e o MacArthur vem sem empates a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também ocorrendo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no campeonato feminino, NPL Queensland da Austrália. Separei o Brisbane City versus o Olympic. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Brisbane tem 92% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 8 jogos e o Olympic tem 28% nos últimos 9 jogos. Verificando o histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4 gols. Em séries o Brisbane vem vencendo a 4 partidas e o Olympic vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Brisbane em uma das duas partidas, tá? E ele venceu o primeiro tempo nessa partida. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Brisbane ele vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Sydney versus o Sunderland Sharks. Separei essa partida na NPL NCW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Sydney e o Sunderland ele tem 28%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Sydney, 4 empates e 4 vitórias do Sunderland. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Sydney vem perdendo a 3 partidas e o Sunderland não empata 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora no campeonato feminino novamente, da South Australia NPL. Separei essa partida com vitória seca para casa do Adelaide City contra o Flinders United. O Adelaide City tem 77% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Flinders tem 56%. No histórico são 2 vitórias do Adelaide e verificando na média de gols é de 4,5. Em séries o Adelaide vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de vitória seca para Adelaide nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Adelaide vem vencendo a maioria das partidas, principalmente em casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, South Melbourne versus Green Gully. Separei essa partida na NPL Vitória com over 2,5 gols na Austrália. O South Melbourne tem 59% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Green Gully tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 14 vitórias do South Melbourne, 5 empates e 3 vitórias do Green Gully. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o South Melbourne vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Green Gully vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também na maioria dos jogos. Apenas 2 partidas do South Melbourne que não atingimos over 2,5. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o ECM Alger versus o Bolga. Separei essa partida na Copa da Argélia com o mercado de vitória para o Alger no primeiro tempo. O Alger tem 84% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolga, por ser de divisões baixas da Argélia, temos dados de apenas 2 partidas com 22% de aproveitamento. Em séries, o Alger vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos jogos nos campeonatos, principalmente em casa, o Alger vem vencendo o primeiro tempo, tá? Verificando esses jogos, eu acredito que o Alger vencerá o primeiro tempo nessa partida, beleza? Próxima partida, separei o Belouizdad versus o Mostaganem. Separei essa partida também na Copa da Argélia com o Belouizdad para se classificar. O Belouizdad ele tem 68% de probabilidade de vitória, tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mostaganem ele tem 100%. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo e nos últimos jogos nos campeonatos temos a vitória do Belouizdad na maioria de suas partidas. Ele venceu 4 das últimas 6. Porém, o Mostaganem também vem vencendo, mas o Mostaganem é de divisões mais baixas. Então eu acredito que para essa partida o Belouizdad se qualificará, beleza? Próxima partida, separei o Mamelodi Sundowns. Próxima partida, Universidade de Pretoria contra o Mamelodi Sundowns. Separei essa partida na FA Cup da África do Sul
com o Mamelodi Santos para se qualificar. O Mamelodi jogando fora de casa tem 69% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o Petrólea também tem 89%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Mamelodi e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o University, a probabilidade de vitória para o Mamelodi é de 69%. Verificando, ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mamelodi Santos tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Pretória também tem 89%. No histórico, são 7 partidas para o Mamelodi e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Universitário de Pretória, ele tem 4 jogos vencendo e o Mamelodi vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Mamelodi venceu 5 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Mamelodi vem vencendo a maioria das partidas e o Pretória também. Mas o Mamelodi é de divisões mais altas, então eu acredito que ele se qualificará, beleza? Próxima partida, separei o Sporting Huancayo versus o Clube Cienciano. Separei essa partida com um over do 1,5 gols na Primeira Liga do Peru. O Huancayo jogando em casa tem 47% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cienciano tem 61%. No histórico são 12 vitórias do Huancayo, 9 empates e 7 do Cienciano. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Huancayo vem perdendo a 3 partidas e o Cienciano vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over no 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E na casa do Huancayo, temos over no 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over no 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Por esse motivo, eu acredito que nós teremos over no 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, agora na Bundesliga da Áustria, Linzer contra o Salzburg. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Salzburg jogando fora de casa tem 52% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linzer tem 44%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Linzer, 23 empates e 41 vitórias do Salzburg. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Salzburg vem com gols a 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate para o Salzburg em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Linzer, o Salzburg venceu as últimas 4 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Salzburg vem com vitória e empate na maioria de suas partidas, e o Linzer, ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Borac Bandia Luka versus o Sloga do Bod. Separa essa partida na Premier League da Bósnia com o under 4,5 gols. O Borac tem 76% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sloga tem 56%. Verificando o histórico, temos 5 vitórias do Borac, um empate e uma vitória do Sloga. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Borac vem a 7 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over em 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Borac, over em 1,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over em 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Botev Plovdiv versus Botev Viratsa. Separa essa partida na Parva Liga da Bulgária com o mercado de over 1,5 gols. O Plovdiv tem 68% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Viratsa tem 39%. No histórico são 9 vitórias do Botev Plovdiv, 4 empates e 4 vitórias do Viratsa. Verificando a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Viratsa vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Botev Plovdiv, over 1,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, CSKA Sofia contra o Pirin. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Sofia ele tem 80% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Pirin tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Sofia, 8 empates e uma vitória do Pirin. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sofia vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sofia, over 1,5 gols em 2 das últimas 4 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Limassol versus Otel Zaltchenol. Separa essa partida na primeira divisão do Chipre, com vitória e empate para casa. O Limassol tem 56% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Otelos tem 33%. No histórico, o Limassol tem 3 vitórias, 2 empates e 2 vitórias do Otelos, e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Limassol vem sem derrotas a 5 jogos e empatou 4, e o Otelos vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Limassol em
4 das últimas 6 partidas. Veja que nos últimos jogos dos campeonatos, o Limassol vem vencendo e empatando as últimas 6 partidas. E o Otelos, ele vem fora de casa com 2 vitórias em apenas 10 partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Kaunas Nomads versus o Balaton no País de Gales. Sim, o Premier. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Kaunas. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bala tem 56%. No histórico são 23 vitórias do Kaunas, 12 empates e 18 do Bala. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não empatam 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Kaunas, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Excelsior Rotterdam versus o Volendam. Separa essa partida na Eredivisie da Holanda com over 2,5 gols. O Excelsior tem 56% de probabilidade de vitória e 6% apenas de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volendam tem 33%. No histórico são 9 vitórias do Excelsior, 3 empates e 11 do Volendam. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Excelsior vem 3 jogos perdendo e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do Excelsior, over 2,5 gols nas últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Crusaders contra o Linfield. Separei over 2,5 gols também nessa partida da Premiership da Irlanda do Norte. A probabilidade de vitória é equilibrada e temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Linfield e o Crusaders tem 67%. No histórico é 24 vitórias do Crusaders, 14 empates e 36 do Linfield. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Linfield venceu derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Crusaders vem marcando a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Ivit Ridarim versus Grindavik. Separei essa partida na Islândia com over 2,5 gols. O Grindavik tem 82% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ridarim tem 56%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 3-0 do Grindavik. E em séries o Ridarim vem sofrendo gols a 7 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Riga contra o Daugavpils. Separei essa partida com vitória seca para casa na Letônia Virslīga. O Riga tem 81% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dauga, ele tem 56%. Verificando o histórico, são 21 vitórias do Riga, 4 empates e 1 vitória do Dauga. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Riga vem a 10 jogos marcando gols e o Dauga vem sem derrotas a 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Riga em 5 das últimas 6 partidas e na própria casa do Riga ele venceu todas. Últimos jogos nos campeonatos, o Riga vem vencendo as últimas partidas, principalmente em casa, e o Daugava venceu apenas uma partida nos últimos 10 jogos. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Rigas Futebol Escola versus Tucuns. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Rigas tem 84% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tucuns tem 56%, no histórico são 18 vitórias do Rigas, 1 empate e 2 vitórias do Tucuns. A média de gols é de acima de 4 gols. E verificando em séries, no histórico são 18 vitórias do Rigas, 1 empate e 2 vitórias do Tucuns. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Rigas venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, o Rigas venceu o primeiro tempo. E nos últimos encontros das duas equipes, o Rigas venceu o primeiro tempo, principalmente em casa. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o Rigas vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para as partidas nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, separei o Gil Vicente contra o Sporting. Separei essa partida na Primeira Liga de Portugal, com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Sporting tem 75% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
O Gil Vicente tem 28%. No histórico são 19 vitórias do Sport em 3 empates e 5 vitórias do Gil Vicente. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Gil Vicente vem perdendo 3 partidas e o Sport vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos dos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Trabzonspor versus o Sivasspor. Separei essa partida na Superliga da Turquia com over do 1,5 gols. O Trabzonspor tem 64% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Sivasspor tem 50%. No histórico é 19 vitórias do Trabzonspor, 10 empates e 11 vitórias do Sivasspor. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Trabzonspor vem a 9 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over de 1,5 gols em quase todas as partidas. Foram 5 das últimas 6. E na casa do Trabzonspor também, over de 1,5 gols em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos dos campeonatos, over de 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over de 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Querétaro versus o Mazatlán no México. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Querétaro tem 47% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 44%. No histórico são 15 vitórias do Querétaro, 13 empates e 16 do Mazatlán. A média de gols é de 2,5 gols e em séries o Querétaro vem vencendo a 4 partidas e o Mazatlán não empata a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Querétaro em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Querétaro, ele venceu e empatou todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Querétaro nas últimas partidas e o Mazatlán fora de casa ele vem perdendo. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Clube Celaya contra o Tapatío. Eu separei essa partida na Liga de Expansão do México com vitória e empate para casa. O Celaya tem 52% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tapatío também tem 56%. No histórico são 2 vitórias do Celaya, 4 empates e 1 vitória do Tapatío. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Tapatío vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate do Celaya em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Celaya vem principalmente empatando as últimas partidas. O Tapatío, fora de casa, ele venceu 3 das últimas 6. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, a Hertha Berlim versus o Hansa Rostock. Separa essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com o mercado de over do 1,5 gols. O Hertha tem 58% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Rostock tem 56%. No histórico são 12 vitórias do Hertha, 7 empates e 6 vitórias do Rostock. A média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Hertha vem a 10 jogos sofrendo gols e o Rostock vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Hertha em 4 das últimas 6 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Lazio contra a Salernitana. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de over do 1,5 gols. A Lazio tem 72% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Salernitana tem 17%. No histórico são 5 vitórias da Lazio e 3 vitórias da Salernitana e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Lazio vem sem empates a 5 jogos e Salernitana vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas e na casa da Lazio, over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos dos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Betis contra o Celta de Vigo. Separei essa partida na Liga da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória temos 45% para o Betis. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Celta tem 44%. No histórico é 16 vitórias do Betis, 15 empates e 18 do Celta. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Betis vem a 4 jogos perdendo e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Betis, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Leganés contra o Espanhol. Separei essa partida com o under 3,5 gols na segunda divisão da Espanha. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos para o Leganés e o Espanhol tem 67%. No histórico são 6 vitórias do Leganés e o Espanhol tem 5. A média de gols é de 2 gols. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. E na casa do Espanhol,
under 3,5 gols em 4 das últimas 5. Os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Leganés contra o Mirandés que foi 4-0. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Plymouth Argyle versus Leicester. Separa essa partida na Championship da Inglaterra com vitória e empate para fora. O Leicester jogando fora de casa tem 65% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Plymouth tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Plymouth, 4 empates e 4 vitórias do Leicester. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Leicester vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Leicester venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Leicester vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Argyle, ele vem vencendo apenas uma partida das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Campeonato Brasileiro Feminino, separei o Palmeiras contra o Avaí Kinderman. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Palmeiras tem 76% de probabilidade de vitória e no seu aproveitamento ele tem 50% nos últimos 9 jogos. O Avaí tem 39%. No histórico, são 4 partidas com 3 vitórias do Palmeiras e um empate. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Palmeiras vem sofrendo gols a 8 jogos e o Kinderman vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, o Palmeiras venceu 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Palmeiras venceu 2 das últimas 6 partidas e o Kinderman fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu acredito que nós teremos o Palmeiras vencerá, beleza? Próxima e última partida, agora o Santos contra o Corinthians, clássico no Campeonato Brasileiro Feminino. Separei essa partida com fora para marcar o primeiro gol. O Corinthians tem 66% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 44%. No histórico são 10 vitórias do Corinthians e 5 do Santos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Corinthians vem vencendo as 5 partidas e o Santos vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, o Corinthians marcou o primeiro gol em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos fora para marcar o primeiro gol. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vou transferir para vocês o nosso bilhete caipora. Fala, minha galera caipora, cheguei com o nosso bilhete. Separei over 1,5 gols para o Sepahan contra o Nassad, over 1,5 gols para o Nordeste versus o Odisha. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Adelaide United versus MacArthur e over 1,5 gols para o South Melbourne versus o Green Gully. Vitória e empate para fora em Linzer contra o Salzburg. Over 1,5 gols para o Ried contra o Bregenz e over 1,5 gols para o Excelsior Rotterdam versus o Volendam. Riga para vencer a partida contra o Daugavy Pils e over 1,5 gols para o Hertha Berlin versus Hansa Rostock. Separei under 3,5 gols para o Leganés contra o Espanhol e o Palmeiras para vencer a partida contra o Avaí Kinderman. Over 2,5 gols para o Ivetiv Rindarim versus o Grindavik. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu! E se inscreva você que ainda não se inscreveu, hein?